Debate social, crenças e descrenças que influenciam nossa sociedade diariamente. Será que todos esses assuntos cabem em um podcast? Está no ar o podcast Crer ou Não Crer. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Edio Silva Júnior, advogado, mestre em Direito Processual Penal e doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, advogado das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal. Nesse espaço, irei receber diversos convidados especialistas para bater um papo com muita reflexão, curiosidades e descobertas. O tema de hoje é coexistência e coexistir. Coexistência. Coexistência. Depois até a gente vai falar que coexistência vale mais que respeito. A gente fala sobre isso. Coexistência e respeito mútuo, princípios básicos da cidadania. Para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui Ailton Krenak, que é uma liderança indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia indígena Krenak e agora o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Autor dos livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse tem a sua cara, Krenak. A Vida Não é Útil, Futuro Ancestral, entre outros. O escritor acumula cerca de 226 mil seguidores nas redes sociais. E estamos recebendo o Danilo Albert Ambrosio. Albert, sabe que eu tinha uns primos que tinha esse negócio de preto ter nome estrangeiro. Eu tenho um primo chamado Washington. A gente tinha dificuldade até para pronunciar. Wallace, que talvez seja uma forma de tentar ali dar uma erguida na autoestima dos negão. E o Albert também tem um pouco esse sentido, o Rincon. Albert, que bacana, aristocrático. Danilo Albert Ambrosio, mais conhecido pelo nome artístico Rincon Sapiência, ou Manicongo, é um rapper e poeta brasileiro. Rincon adquiriu sucesso em 2009 com o lançamento do single Elegância. Em sua carreira musical, Rincon passou por diversos grupos, além de fazer parcerias com artistas da cena de hip-hop paulistana. Sapiência ainda desenvolveu oficinas de poesia, eventos de hip-hop e outras atividades sociais. Ainda em 2005, participou do Fórum Social Mundial, onde realizou freestyle rap de microfone aberto e venceu o campeonato de improviso que ocorreu no local. E em 2009 participou junto com o Projota e MC Rashid, do programa Manos e Minas da TV Cultura. Uma honra, uma alegria recebê-los aqui. E eu devo começar por homenagem, por deferência a um princípio caro para as nossas culturas e para as nossas religiões, que é a deferência aos mais velhos, fazendo uma homenagem pública que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Eu estava na Constituinte em 1986, eu fui para Brasília ali em 86, fiquei em 86, 87, 88, e eu pude assistir um dos momentos mais marcantes da história do processo de redemocratização do Brasil, que foi Ailton Krenak, com essa mesma carinha, tem 35 anos, mas ele tinha essa mesma carinha, essa mesma pintadão ali para a guerra e influenciando a escrita, a redação da Constituição de 1988. Foi um momento ímpar. Eu quero te agradecer por você existir, pelo tanto que o país aprendeu com você, pelo tanto que você nos ensinou, nos educou a todos nós. E hoje, quando eu ouço alguém se referir à nossa história, sempre acentuando a presença dos povos originários aqui, né? Porque tinha um negócio da descoberta, né? Não, Cabral diz que eu aprendi isso na escola, né?
O Rincon é jovem, não sei se ainda viu esse negócio, mas... Mesma coisa, igualzinho. Cabral chegou aqui, as caravelas e tal, né? Era a pergunta de prova. Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil, Isso. né? Então, essa releitura, essa ressignificação, ela tem muito a ver com a luta coletiva dos povos originários e a sua voz foi fundamental para reverberar, para que fossem ouvidas tantas vozes, algumas delas ainda hoje emudecidas, silenciadas. Então, eu te agradeço muito pelo tanto que eu aprendi com você, pelo tanto que você fez pelo país. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Krenak. Viva! Celebrando os nossos anciãos, eu evoco a presença de um grande sábio que ainda está entre nós com saúde para sair da aldeia, subir rampas, que é o chefe Raoni Caiapó. Uhum. Raoni é uma pessoa maravilhosa que me inspirou a vida inteira. Né? Quando eu atinei com a ideia de convocar nossos parentes, o chefe Raoni já fazia isso lá no meio da floresta, lá no Xingu. Então, assim, a gente ter os nossos antepassados presentes no nosso cotidiano, isso é maravilhoso. Isso talvez é que tenha mesmo o sentido de alguma continuidade, né? Não essa coisa de imortalidade, né? Mas a coisa da continuidade. Eu fico mesmo muito honrado de fazer parte dessa linhagem de gente que não se esqueceu quem somos. Quem somos. E isso é que é importante. A gente contar para os mais novos, para eles continuarem firmando esse caminho e não ficarem de bobeira. No debate da Constituinte, a gente ousou encerrar um ciclo narrativo em que os indígenas iam desaparecer da história do Brasil. Já estava tudo pronto. Era para a gente desaparecer. O projeto da Constituição de 86, 87, ela extinguia a gente. Era um projeto de emancipação. Iam fazer com a gente aquela malandragem de botar a gente para fora dos territórios e mandar a gente entrar numa fila aí. O Enfio fez um cartoon lá em 85, muito interessante, que era uma fila com aqueles lutadores de ruca-ruca do Xingu, tudo numa fila do INPS. Uma filona que dobrava a esquina. O que ele queria dizer era para onde eles estavam mandando o povo indígena na década de 80. Então foi uma ousadia do movimento indígena reivindicar uma inscrição na Constituição brasileira de que o nosso direito era compartilhado com a cidadania. Porque até a minha geração, nós éramos tutelados por um sujeito, um agente público. Quer dizer, parecia que tinha que ter um conselho tutelar para decidir o que eu ia fazer. Né? Eu costumava dizer, olha, meu avô faz 80, 90 anos e continua um cara mandando nele. Ele criou todos nós, ensinou todos nós, e tem um cara que dá passe para ele, ir e vir. Tutela é isso. É aquela coisa que tinha na África do Sul, que o Nelson Mandela teve que derrubar, né? O apartheid. Até a década de 80, a gente tinha um apartheid mais despistado no Brasil, com relação ao povo originário, que, aliás, nunca foi chamado de povo originário, viu? Lá no texto da Constituição, a gente é chamado de comunidades indígenas, que é um jeito de você aplanar. Sim, nessa mesma época eu estudava direito ainda, e o Código Civil utilizava a expressão silvícola, que é a coisa mais depreciativa e ultrajante, enfim, silvícolas, os silvícolas, né? Quer dizer, a etimologia com selvagem, os silvícolas, né? Eu, na verdade, acho ótimo. Eu me sinto totalmente silvícola e estou a fim de ser cada vez mais selvagem. Eu já disse, eu não quero que os brancos venham domesticar a gente e depois diga que a gente está civilizado. Quando a gente estiver bem civilizado, a gente vai produzir míssil e mandar para cima de todo mundo. Então, viva
o selvagem. Eu organizo um ciclo de debates, um ciclo de estudo, que começou no Jardim Botânico antes da pandemia, era presencial, juntava 300, 400 pessoas. Agora, quando a gente abre um encontro, é assim, 20 mil, 30 mil pessoas, porque a gente está fazendo ele agora com essas mídias aqui. Quando abre um ciclo de encontro selvagem, tem 30, 40 mil pessoas querendo saber o que está acontecendo. E a gente chama os ciclos de estudos selvagem. Quer dizer, a gente está falando com o civilizado, ó, dá licença que nós estamos querendo passar. É a selva que pode salvar esse mundo que desceu a ladeira. Os civilizados mais antigos do mundo estão matando uns aos outros no beco. Eu não quero essa civilização. Talvez a gente vai ter a oportunidade de avançar outros termos da coexistência. Não, é que normalmente quando usam selvagem, quando chamaram Benedita da Selva, a ideia é do selvagem não no sentido daquele modelo, daquela forma de expressão, de ser, de viver, eventualmente o modelo civilizatório. Quando empregam essa expressão, é sempre num sentido depreciativo. É isso que eu quis acentuar aqui, mas eu entendo. Civilizatório, eurocêntrico. Então, quanto mais longe a gente conseguir manter as crianças desse lugar, melhor para a vida do planeta. Longe desse lugar eurocêntrico, né? A gente não pode concordar que civilização é a coisa que os europeus inventaram, né? Sim. Senão a gente está homologando esse papo furado de que a Europa inventou a civilização e foi iluminar o resto do mundo. A Ásia, a África, as Américas. Agora, cada vez mais está desvelando o escândalo que foi essa civilização, quando eles chegavam em alguns territórios e aniquilavam o povo originário de lá para pegar petróleo, para pegar diamante, para pegar madeira. Isso não é civilização, isso é um assalto. Então a gente sofreu vários assaltos no continente africano, no continente americano, e atualmente está rolando um assalto na região do Golfo Pérsico. A gente não pode fechar os olhos para isso e chamar isso de civilização. Então, para mim, a ideia do selvagem, resgatando o sentido radical, é que nós deveríamos mesmo assumir essa origem. E que os nossos povos, nossos ancestrais, não teriam vergonha de jeito nenhum de que a gente esteja no século XXI reivindicando um pensamento selvagem. Muito legal. Né? O Lévi-Strauss, os caras que andaram junto com ele, e mesmo aquele outro que morreu muito novinho, o cara que escreveu Civilização e Barbárie, o francês antropólogo, que veio estudar no Brasil e depois morreu rapidinho, com 30 e poucos anos de idade. Ele dizia que esses povos chamados selvagem, na verdade, eles eram sociedades contra o Estado. Pierre Clastre, né? A sociedade contra o Estado. Aquela sociedade que ele fala, somos nós, os selvagens. O Estado é esse aparato bélico, organizado para comer a gente no mundo inteiro. A minha perspectiva com relação à civilização, Estado, todos esses aparatos civilizatórios é muito crítica, mestre. É muito crítica porque eu olho para trás e eu não vejo nada de bom que eles deixaram no caminho. Eu concordo integralmente contigo. Rincon, a cada 23 minutos morre um jovem preto no Brasil. Eu disse isso na tribuna do Supremo. Certo. Que eles estavam questionando o abate religioso. Eu fui lá no Supremo e disse, olha, vocês estão mais preocupados com a vida da galinha da macumba do que com a vida dos jovens pretos. E eu queria que você falasse como é que você sobreviveu, como é que você erige uma leitura tão sofisticada, abrangente, ousada, por meio de um gênero que, visto como algo que lida com folhetins do cotidiano, mas sem maior reflexão. E especialmente como é que o Obert virou Rincon. E já aproveitando a deixa,
Da onde veio o Sapiência pro Rincon? Nossa, muitas camadas, né? Tem esse dado estatístico horrível, né? Que é um dado que é sutil, né? No final das contas, assim, porque se vende muito a ideia da democracia racial, de como o Brasil é um país onde, né, as diferenças étnicas convivem, se relacionam, né? Tenta se vender muito esse tipo de ideia. Mas quando a gente vai para as estatísticas, e principalmente esse tipo de estatística, né, sobre homicídios, né, que é algo horrível, aí a gente tem um percentual altíssimo do jovem, né, e do jovem preto, né, do homem, né, principalmente nesse dado especificamente, né. E aí é recorrência, né, do contexto histórico também, de colônia, de oportunidades pós-abolição, que não existiu, ou projeto, qualquer tipo de projeto pós-abolição, né? Eu, por mais que me encontre nesse lugar de artista, eu tô nesse balaio todo, assim, de jovens também que correram muito para terminar o ensino médio para poder trabalhar, não via a hora de terminar os estudos para poder só trabalhar e não precisar trabalhar de dia, estudar à noite. E aí, naturalmente, na hora que você tá lidando com o mercado de trabalho, você sem um diploma, sem algum tipo de formação, existe um nicho específico de empregos que você acaba tendo oportunidade de baixos salários e tudo mais. E a partir disso você vê a manutenção do Brasil colônia acontecendo nesses dados, né? Onde o preto recebe menos que o branco, a mulher recebe menos que o homem, aí a mulher preta ainda já cai 2 vezes na estatística, e os indígenas também não ficam de fora dessa parte estatística também justa. Então, né, no meio desse movimento de democracia racial do Brasil, multiétnico, aquelas coisas todas, a gente sabe, no final das contas, para que lado aperta e acaba sendo para a gente, né? E eu, enquanto artista, a gente acaba fazendo aquela parada também de fazer a coisa virar poesia, né? Que é tipo, se você só apresenta assim, ó, tá rolando isso, assim, é um choque que às vezes, né, traz para as pessoas as mais diversas energias, né? E a música tem o poder de, tipo, fazer a pessoa tá dançando ali e tal, tem uma batida, uma tecnologia, aquela modernidade toda, aquele clima, mas no meio disso tudo a gente acaba colocando também essas informações, essas coisas que estão acontecendo na sociedade, transforma nisso em poesia, vira entretenimento de alguma forma, assim, mas se você se aprofunda nesse entretenimento, você vê que a gente acaba contribuindo, né, com autoestima, com um pouco de alegria, com um pouco de... Até mesmo o fato de dançar, que é algo muito típico, né, de ambos os povos. Com o tempo, assim, foi se podando um pouco, né, na sociedade, assim, tem um certo protocolo que fala que o bom comportamento é você ser menos expansivo, falar mais baixo e não sei o quê. Aí, Tem isso. sim. Aí a música dá essa oportunidade, né, de fazer essa energia soltar mais, o corpo soltar mais, da gente estabelecer uma comunicação, contar histórias e tudo mais, assim. Então, a arte acaba tendo esse lado fantasioso também, que é bom na hora que a gente traz esses assuntos, né? Mas sua arte traz uma leitura muito sofisticada, muito apurada, muito trabalhada, elaborada. Isso veio com a sua trajetória, com a sua infância. Como é que você pega o rap, relabora e faz uma outra coisa? Aí tem as oportunidades, né, de ter tido muitas referências, né? Eu acho que o meu seio familiar também foi muito bom, assim. O fato da minha mãe... Vocês falavam sobre racismo em casa? Falávamos. Isso é algo que eu peguei muito jovem mesmo, assim. Não só eu, como meus irmãos, né? Eu sou o mais novo de 3. E tem a ver também com a proteção, né? Que os pais tentam trazer pra gente, assim. Eu passei minha infância e adolescência nos anos 90, assim, algumas coisas... hoje não mudou tanto, assim, mas muitas palavras de cunho racista, muito humor da televisão,
tinha muitas coisas que agrediam a gente, assim, que eram muito mais naturalizadas, né? Tipo, isso jogando a bola, isso indo pra escola, detalhes, né? De tipo, no prezinho tinha muito, assim, às vezes as crianças sentavam próximo da professora, a professora mexia no cabelo, aí com a menina preta é um outro tipo de relação, assim. Então, impressionante. é nessas minúcias, assim, que às vezes a gente acaba sendo já violentado na infância e adolescência e leva os traumas pra vida, né? E aí minha mãe e meu pai sempre tentaram proteger a gente, assim, informando, né? Educando, trazendo orgulho, música, conversando, assim, falando diretamente, assim, né? Eu tenho uma situação que eu sempre gostei do rap, né? E o rap era muito discriminado, né? O rap tem muitos signos de subversão, de falar gíria, de Sempre. palavrão, que também era um Quem pouco... que você ouvia, especialmente, assim? o grande, né? Na época eles eram jovens, mais jovens, né? Eu peguei, assim, esse impacto todo dos Racionais, né? De, Isso tipo, marcaram uma geração, uma marcaram uma época, né? geração, assim, né? A gente costumava ouvir samba e a música preta norte-americana, assim, até que eles trouxeram uma forma... Até porque existiam outros raps, né? Antes de Racionais, né? O PP, o que tinha um outro caráter. E eles que meio que, basicamente, criaram essa forma, assim, de ser mais papo reto, de contar histórias. Então, me marcou muito, assim. E o rap era um pouco... Tinha um pouco de tabu, né? Depois as pessoas entenderam a linguagem, conseguiram entender o seu lado artístico, e hoje o rap tá nessa proporção que tá hoje. Mas aí eu acabei indo numa festa de rock, que até então não era tão repreendida assim. Aí nesse evento de rock tinha chovido, tinha lama. Aí o pessoal pulava, se jogava, aquela loucura rock and roll. Aí no meio do negócio lá, aí me sujei todo assim. Minha mãe se decepcionou enormemente, sério. Ela falou, não acredito. Ela falava, acho que você brigou lá. Eu falei, não, mãe, era um rolê de rock. O pessoal é rock and roll. Ela, não. Como que você volta assim? Ela ficou decepcionadíssima comigo e tem tudo a ver. Saiu de casa tudo limpinho, bonitinho, cheirosinho, e chega naquele estado. Menino pretinho, minha mãe sabe como que é a sociedade, aquela coisa toda, então ela ficou muito chateada, assim. E é nesses detalhes que você entende que existe um lugar muito específico na hora que você educa filhos pretos, né? Tanto mulheres quanto homens, assim, tem detalhes específicos, assim, de cuidado que é necessário ter, assim. E meus pais sempre tiveram muito, assim. Você sabe uma constante, Krenak, que eu tenho ouvido aqui no podcast, é essa coisa da escola, que deveria ser um espaço de proteção, de acolhimento da criança, e frequentemente é um espaço que traumatiza. A minha própria experiência Sim. mais traumatizante foi na escola. Mas enquanto você falava, eu estava lembrando de uma outra coisa, porque havia um momento especialmente ruim para mim, embaraçoso, desconfortável, que era o negócio da festa junina, porque eu sabia que eu não seria escolhido por ninguém para ser par. Primeiro, eu já sabia que eu não seria o noivo. Sim. E tem um negócio de distribuição de lugares É. sociais que você vai sabendo um pouco ali onde é que você cabe, onde você não cabe mesmo ali e tal. Então, esse negócio do noivo eu já sabia que eu não seria. Sim. Eu já sabia que eu não seria. Mas eu preferiria não ir para a escola aqueles dias para não ter que passar o constrangimento de não ser convidado para ser par de alguém. E aí um dia uma menina pretinha, assim, lindinha, ela se compadeceu com a minha situação, para lembrar o Chico César, ela se compadeceu com a minha situação e me chamou para ser par dela. Pô, eu garrei amor, eu me apaixonei por ela. Sim. Me apaixonei por ela. Uma coisa, porque para mim era muito embaraçoso aquilo, porque tem uma coisa de não lugar, quer dizer, você pensa escola, e o Rincon falava sobre isso. Como é que pode, é um grau de violência tão grande que a escola, que é o segundo espaço de socialização, para usar um clichê, e aí a criança negra vai para a escola com esse nível com esse lugar de limbo que nos é destinado, e você dizia que ainda aprendeu a coisa da descoberta do Brasil e tal, enfim, essa coisa,
quem foi que descobriu o Brasil e tal. Então, são as relações, são os conteúdos, a postura que a gestão da educação tem, enfim. Mas você dialoga muito fortemente com a religiosidade, com a africanidade, com a religiosidade. Sim. Isso também segue a sua trajetória de vida ou teve um momento especial que isso entra na sua vida? Foi indo aos poucos, né? Eu sempre... Tinham coisas que eu simplesmente gostava, por mais, assim, sempre gostei muito de capoeira, assim, por mais que nunca pratiquei, Você assim. joga? Não jogo, mas tinha um grupo, assim, muito... que fazia atividades bem na praça onde eu morava de frente, na Praça do Morcegão ali. Então tinha os batizados lá, eu adorava ver, assim, adorava ir nos dias que tinha treino deles, né? Sim. Era numa parte comercial, você subia a escada na parte de cima de uma padaria. Era às quartas-feiras, às vezes eu ia lá pra ver. Aí o lance batuque, berimbau. Aí eu tinha um amigo que era da Umbanda. E aí eu era muito curioso, assim, eu falava até absurdos pra ele, às vezes, assim, por não saber isso. Não, isso que novo, você né? falava pra ele, Rincon? Eu falava, ô, incorpora aí e tal, essas coisas assim. Isso é coisa de Ogama. Não, exatamente, era curiosidade, assim, eu não, por alguma razão, e isso que eu, sim, fui criado na igreja católica, minha mãe com hábitos católicos, assim, mas de alguma forma eu gostava e não sabia por que Mas também, então assim. em casa não tinha um discurso contra as religiões afro, não tinha uma prevenção, não tinha uma antipatia. Não tinha, mas também. É que minha mãe também eles são católicos muito mais de tradição, assim, Tá. de santos, São Benedito, de ter imagem de santo, essas coisas, Tá. do que propriamente ir para a igreja, assim, né? Tá. Mas ela sempre, até hoje ela faz isso, reza de manhã, aquelas coisas todas. E aí, eu também cresci numa época, assim, que eu sinto que era muito mais, assim, hoje em dia eu sou filho de santo, sou iniciado, mas é muito recente, muito Axé. recente. Até eu chegar nesse lance, eu lia livros, inclusive eu tenho um desses livros aqui. Eu gostava de ler, gostava de pesquisar, assim, de longe. Gostava da liturgia em si, mas não tinha contato de barracão, essa coisa toda, né? E aí, aí eu sinto, né, estando mais próximo, que é tudo, sei lá, eu vou numa loja de artigos religiosos, aí eu vejo aquela loja cheia, todo mundo em atividade, eu falo, pô, todo mundo fica muito discreto, cultuando sua fé, aquela coisa toda. E eu sinto que antes era mais explícito, assim, eu via pessoas trajadas na rua, tinha Cosme e Damião, que a gente adorava, inclusive, de pegar muito doce. E aí tinha uma vizinha nossa, né, que era também, não me lembro qual linhagem que era ela especificamente, mas era rodeado de pessoas também que discriminavam, né? Então moro em Coab, né? Morei em Coab, que são 30 famílias. Então tinha aquela família das pessoas do sul, tinha a família da Bahia, do Ceará, aquela de negrada, macumbeiro, o budista. E aí a gente ouvia na minha hora ninguém quer, na minha hora ninguém quer. Aí um outro. Sim, o mantra Aí era um mantra, direto, muito. Aí tinha dia de Cosme e Damião, aí doce e tal, aí misturava tudo, procissão. Então você cresce meio que com muita informação, muita referência, né? E aí, enfim, aí eu acho que isso ajudou também a eu ter essa abertura para ter novas ideias, para conhecer as coisas e não discriminar, né? Então eu sempre fui apaixonado de longe, né? Falando de religiosidade de longe, né? Pelas religiões de matriz afro, e muito recente é que eu consegui me adentrar e tô cada vez mais descobrindo, né? Porque é muita informação, muitos mistérios, muitos, entre aspas, dogmas, que você vai aos poucos sabendo lidar e colocando isso na nossa vida, né? Você fazia uma crítica, Krenak, ao fato de que... Sabe que em palestras eu sempre digo isso, eu digo, olha, a Constituição no preâmbulo menciona Deus, né? Que até muita gente utiliza essa menção a Deus no preâmbulo da Constituição para tentar diminuir o caráter laico do Estado. Mas eu digo, a única religião expressamente prevista na Constituição, a Constituição chama de crenças indígenas. E você fazia uma crítica a isso
Isso não é crença, é religião. É religião indígena. A crença indígena foi uma consideração que diminui esse sistema de crenças que se convencionou chamar religião? O texto da nossa Constituição, ele é cheio de nuances. Às vezes, para não dar o nome mesmo para a coisa, criam um neologismo ou alguma outra expressão. Nesse caso específico, chamar de crença foi uma maneira de admitir que tem uma diversidade de perspectivas que esses povos silvícolas guardavam e que o Estado não admitia como uma religião, que dar um status de religião para aquilo seria demais. Assim como até hoje negam que digamos, as expressões de povos de matriz africana, que não são aquelas consagradas na literatura brasileira, não são também consideradas religiões. A gente não pode deixar barato aqui o fato de que a ideia colonialista no Brasil, ela considera o candomblé, ela considera o povo de terreiro, ela considera todas as outras práticas religiões menores, animistas, coisas desse tipo. É verdade. Então, na nossa Constituição, não podia deixar de aparecer esse preconceito. Eu não sei nem se cabe chamar de racismo, né? Porque no caso desses povos que são tão plurais, são mais de 200 etnias. Então, no caso, não era nem racismo, era uma espécie de negação radical da existência de algum conhecimento, de algum saber desses povos que pudesse ser nomeado na Constituição. Então eles disseram suas crenças. Quer dizer, suas crenças é qualquer coisa. Mas tudo bem, né? Para um jurista, isso deve parecer assim uma ofensa dizer que aquilo é uma expressão emprestada para não dizer o nome da coisa. Mas eu nunca fiquei satisfeito com aquele papo de crenças. Tá. Da mesma maneira que eu nunca gostei de chamarem a gente de comunidades. Quando eu era jovem, eu, junto com outras pessoas da minha geração, nós criamos uma reação do movimento indígena, plural, pluriétnico e tudo, que a gente chamava de nações indígenas. União das Nações Indígenas. Isso aí quando eu tinha 20 e poucos anos. Sim. Depois, aos 40, 50 anos, escutar que a gente virou comunidade, me deixa meio sem graça. São nações? O que é? São nações ou são... Quando vocês falam, por exemplo, dos povos de vocês que foram trazidos para cá, na diáspora, vocês têm uma nação, Nagô? Tem uma nação. Agora vira e vai começar a chamar vocês de comunidade? Então, assim, esse negócio de comunidade Porque é tudo. só pra Comunidade é entender, tudo. A nação tem o sentido de pertença, tem o sentido de memória, tem o sentido de identidade. Uma cosmovisão, mais amplo do uma que cosmovisão, comunidade. uma compreensão do universo. Eu estou falando de gente que são capazes de contar histórias da criação do mundo. Se você vai chamar essas pessoas de comunidade, você está querendo empurrar eles para uma beirada da existência, né? Você não chama, sei lá, os americanos de a comunidade dos Estados Unidos. Você não chama Portugal de a comunidade dos portugueses. Principalmente quando se trata de uma Constituição, você não vai chamar de comunidade. Você vai chamar pelo termo adequado. Então, assim, eu nunca me achei reconhecido naquele capítulo 231 que eu ajudei a escrever, né? Corrigir, escrever, e foi negociado aquele termo. Tá bom, então deixa a comunidade aí. Porque eles diziam que nação só tinha uma aqui. Nação é o Brasil. O resto é comunidade. Eu falei, então vamos nessa. Comunidade. Salve, povos, comunidade! E povos indígenas, porque a gente viu agora com a ascensão da direita que tem uma especial antipatia
com essa ideia de povos no plural, não é? Esse povo, aquela noção de Estado como um território e um povo. Povos indígenas faz sentido, mais sentido do que comunidade para você? A Declaração Internacional dos Direitos dos Povos Indígenas, consagrada pela ONU, e o Brasil é signatário dela, diz que nós somos povos. Em inglês, peoples. Mas quando eles discutiram também lá na ONU, entre peoples e povos, eles evitaram de novo o termo que os indígenas do Canadá e dos Estados Unidos e outros povos nativos, que as pessoas pensam que os únicos povos nativos que existem no mundo são chamados índios. Eles esquecem que o mundo foi a casa de povos nativos em qualquer continente, né? Só falta você dizer que na África não tem nativo. Povo nativo só tem aqui na América. Então, assim, os povos nativos do mundo inteiro, com suas fundações, sabem quem são. Contam a história do mundo. E contam uma história do mundo no sentido cosmos. Tem cosmovisão. Quando evocam os orixá, quando evocam os nossos ancestrais todos, nós estamos falando de uma história que é muito além de fronteiras nacionais e até de continentes. Se esses povos têm a sabedoria e perseveram nessa sabedoria e são capazes de contar a história de como apareceram as montanhas, os rios, não é brincadeira. Você não pode avassalar essa gente empacotando todo mundo no termo comunidade. Eu sei que socialmente no Brasil, pertencer a uma comunidade é até uma proteção social. É uma proteção social. Mas eu porque se você que... não for de comunidade nenhuma, você está ferrado, né? Não, mas eu quero te dizer que você não está sozinho nessa insurgência, porque eu estou com você e eu brigo muito na macumba por conta disso. Primeiro porque na macumba ainda tem gente que usa a expressão seita. Seita é uma expressão de ruptura. O catolicismo no Oriente Médio é chamado de seita, como uma forma de você diminuir isso que você dizia de estatuto de religião. Porque, do ponto de vista legal, é tudo religião. Você é religião. Você tem o direito de construir uma cosmovisão, um sistema organizado, codificado, escrito ou não, de crenças, de doutrinas, de liturgias, de ritos e tal, e até quero falar um pouco contigo e também com o Rincon sobre isso. Mas também na macumba tem gente que, por conta de um decreto que foi editado em 2006, que você diz, não, eu não sou religião. Ah, tá bom, filho, então o que você é? Eu sou povos e comunidades tradicionais. Eu digo, mas se o sujeito for discriminado, porque advogado é um cara meio simplista, né? Um cara meio simplório, quase simplista. Se o cara é discriminado, tem alguma lei que diz discriminação por povo e comunidade tradicional? Não tem. Tem discriminação religiosa. Bom, para mim já facilita a vida, porque a macumba me liga, porque alguém foi discriminado, eu preciso acusar alguém. Não tem mas não é só isso, é porque você ouve, especialmente certos segmentos cristãos, dizendo tradição de matriz africana. Isso é amplo demais, né? Tradição de matriz africana. Tradição de matriz africana. É religião, filho. Teve até um juiz federal no Rio de Janeiro, repare, o juiz, sua excelência, né, o juiz federal, porque eles se tratam por excelentes, né, então, sua excelência, disse, não, a macumba não é religião. Ah, não, entendi. Por que a macumba não seria religião, meu senhor, excelência? Não, porque a macumba não tem um Deus. Entendi. Quer dizer, o Estado laico está desautorizado de definir o que é religião, mas sua excelência resolveu ele se arvorar ao direito de decidir o que é religião, que é o que nós estamos falando aqui. Sim. E eu até preciso reconhecer que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região depois reformou esse entendimento equivocado de sua excelência. Mas ele escreveu numa sentença, ele falou, não tem um Deus, não tem organização e não tem um código escrito. Quer dizer, quando você pensa
a riqueza do pensamento dos povos tradicionais, dos africanos, dos Yorubá, dos Fon, dos Angola, dos Jeje, que também é uma discussão política que eu faço na religião. E o bom de tá velho é que eu falo um monte de coisa, e como eu sou uma espécie também de apólice jurídica que a religião tem, a turma não xinga muito eu, porque fica com medo de ter que ligar para mim uma hora, precisar de ligar para o Edio, e aí a turma não me xinga muito. Mas eu digo assim, olha, esse negócio de nação é bacana quando você pensa hoje, esse amálgama que nós criamos aqui, que é um amálgama nosso, que não tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem as igrejas negras dos Estados Unidos, com aquela pujança, aquela força belíssima. Você tem lideranças políticas que emergiram dessa pujança, que foram as igrejas negras nos Estados Unidos. Aqui a gente criou uma outra coisa. E essa ideia de nação, para responder à provocação que você fez, tentar, mas eu quero também muito que o Rincon fale sobre isso, ela tem a ver muito mais com uma memória que foi imposta pelo colonizador a partir dos ciclos e das regiões em que os 10 milhões de africanos sequestrados do continente africano foram sendo retirados e trazidos para movimentar a economia de plantação, do que propriamente de alguma coisa que você consiga distinguir nas religiões, porque as religiões de matriz africana, elas têm basicamente os mesmos caracteres. Você pode chamar do meu ponto de vista, viu? Certo. Com respeito aos que pensam diferente. Do meu ponto de vista, não há diferença significativa. E eu sempre digo o seguinte, quero muito ouvir Rincon e também te ouvir sobre isso. Eu sempre digo o seguinte, algumas coisas que os cristãos têm, nós precisamos prestar atenção. Uma delas é o Conselho Mundial de Igreja reúne todos os não católicos do mundo. Todos os não católicos do mundo. Ou você está vinculado ao Vaticano, ou você está vinculado ao Conselho Mundial de Igreja. São 350 diferentes denominações que são vinculadas ao Conselho Mundial de Igrejas, que se desdobram no mundo em milhões de denominações. Agora, a existência dessas 350 denominações, ela significa, no mínimo, 350 diferentes interpretações de um mesmo código escrito, que é a Bíblia. Mas todos são cristãos. São diversos, mas são cristãos. E, às vezes, essa tua fala pungente do direito de se auto-identificar e de ter reconhecido a sua crença com o mesmo estatuto jurídico de qualquer outra, é a afirmação da nossa identidade e é uma insurgência contra o colonialismo. Esse é o meu entendimento. Então, eu reconheço essa coisa de nação, mas eu valorizo muito mais aquilo que as religiões de matriz africana têm de identidade do que exatamente de diferença. Não sei o que o Rincon pensa sobre isso. Eu acho que esse ponto de vista jurídico, né, que o senhor está trazendo, falando da sociedade como ela é hoje, é importante. Acho que consegui entender assim, alguns pontos que o senhor quer frisar. Mas eu acho que tem um ponto provocador, que é o quê? Talvez, filosoficamente, quando a gente fala da religião, o termo religião tem a ver com se religar, né? Algo desse tipo. E talvez para o indígena e para o africano, essa relação tem muito a ver com ser humano, de tipo desenvolver a espiritualidade, de se conectar e, enfim, fazer os ritos, esse tipo de coisa. Tem a ver com... Tanto é que eu já ouvi dizer que em alguns lugares em África a pessoa é muçulmana, vamos supor, mas ela tem o hábito de jogar búzios, de fazer algum tipo assim, que tem a ver com
a dinâmica social Sim, deles, assim, né? é. Então, penso eu assim que juridicamente é importante essa afirmação como religião, porque nos dá defesa de várias coisas, É sobre nos dá isso, é registro, sobre né? isso. Mas É. também filosoficamente, assim, não sei até onde podemos encaixar os nossos tipos de relação com espiritualidade, com Deus, Do- como religião, da mesma É forma verdade. que é o cristianismo, Bem sabe? lembrado. Sim. Bem lembrado. Bem lembrado. Ótimo, Rincon, distinguir essa coisa também de uma interpretação jurídica das coisas, né? A interpretação jurídica do mundo, ela é distinta de uma experiência do mundo, né? O, a interpretação jurídica enquadra um mundo. A experiência do mundo desorganiza esse enquadramento, que é aquilo que você chamou de uma visão filosófica. Uma visão filosófica, todo mundo, qualquer coletivo pode instituir uma cosmovisão, pode cogitar de uma existência, pode fazer esse religare, entendeu? De um outro lugar. Porque o que é interessante é o seguinte: o termo, né, o etimológico de religião, de religar e tal, ele está profundamente vinculado à racionalidade, a esse barato grego Sim. e judaico-cristão e tal. Então, assim, porque eles acham que Deus criou um mundo, o trem quebrou, então tem que religar. Eu venho de uma cosmovisão onde não quebrou nada. E a gente não tem que religar nada. Eu preciso salvar o meu ofício. Eu preciso salvar a minha Sim. advocacia. Eu preciso salvar os casos, às vezes, que eu fui para o judiciário defender a macumba. Entendo Sim, as perfeitamente. pessoas te ligam, né? Aquela Não, não, coisa não, toda. te me liga. Não, não, mas não é só isso. Não é, porque, não é só porque liga, não. É porque também. Por Muito isso eu bom. dizia que às vezes a gente tende a ser meio simplório, Sim. no sentido de que se você não trabalha com a categoria que o direito te oferece, você não tem como fazer a defesa. É. Eu lembro de um dia, eu lembro de uma passagem muito engraçada. O Rincon ainda não me falou de onde vem o Sapiência e você ainda não me Sim. falou desse negócio de religião, porque primeiro você fez a crítica à crença, mas também não é religião, nem é comunidade, parece que é nação. Tá bom. Mas antes eu quero contar uma história. Por que eu sou obrigado a ser simplista? Na simplicidade, de um certo ponto de vista, mas na riqueza também do enquadramento jurídico. Porque um babalorixá do Rio Grande do Sul, com formação básica, foi preso. Uhum. Cometeu um crime lá. E a lei assegura ao ministro. Vê só, tem uma pompa nessa expressão. A lei assegura ao ministro de confissão religiosa o direito à cela especial. Mas o babalorixá estava numa cela comum. Claro. Cela comum. Eu, desse ponto, nesse lugar, que você tem que ter direito à cela especial. Sim. É macumbeiro, é sacerdote, é ministro de confissão religiosa. Então, ou eu tenho essa categoria para ligar para o delegado e dizer: Vossa Excelência, você tem a obrigação de imediatamente transferi-lo para uma cela especial, ou vai estar incorrendo em crime de abuso de autoridade, ou eu. Então, o advogado, talvez, com o perfil que eu tenho, que não sou um filósofo, tenho uma formação, a despeito de ter passado pela academia, não sei o que e tal, mas tenho uma formação, digamos assim, acadêmica muito fugaz, a minha coisa mesmo, meu tesão, se é que eu posso utilizar essa expressão aqui, é a litigância, é Uhum. processo, a petição, o embate, o júri, a sustentação oral, tal. Preciso falar como é que eu vou fazer com que o sistema penal reconheça esse indivíduo como ministro de confissão religiosa que ele é. É pai de santo, é ministro de confissão religiosa. Então, a gente que lida com problemas no cotidiano,
Eu entendo perfeitamente bem isso e acato a crítica de que o direito ele tem essa, digamos assim, essa vocação para pretender uniformizar fenômenos que são essencialmente diferentes. Mas ou eu trabalho com a categoria jurídica, ou eu não tenho como, no meu caso, Sim. defender a dignidade que esse segmento tem. Perfeito, é. Não sei se consegui, Sim. não sei se fui bem na minha própria defesa. Maravilhoso, claro. Conseguiu nos mostrar que no horizonte, digamos assim, do pensamento e das estratégias de afirmar um caminho, afirmar uma visão do mundo, alguns de nós pode decidir que o melhor lugar para fazer isso é como artista. Outros vão dizer, não, eu vou ser jurista, vou ser especialista nesse negócio. Outros vão dizer, eu vou ser um filósofo. Onde cada um consegue dançar melhor, né? Porque a arena é ampla e tem muitas disputas. Eu estava pensando, enquanto ouvia essa bela preleção sobre a estratégia Fazia tempo que eu não via a preleção, de cara. estar no lugar... É imortal, né, de irmão? estar no lugar... Tá gastando o seu latim. de estar no lugar do jurista. O professor Dalmo Dallari, ele era desse Grande lugar. jurista. E ele me convenceu de algumas vezes que eu estava querendo botar para quebrar, e ele falava comigo, não, vem cá, vamos entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Eu falei, o quê? É ótimo. Não, nós vamos entrar com ação de inconstitucionalidade. Aí um dia ele chegou, botou na mesa um documento e falou comigo assim, olha, você é o representante do movimento indígena, não é? Eu disse, até aqui, enquanto ninguém contesta. Ele falou, então você vai assinar uma ação de inconstitucionalidade contra o presidente da República. Eu falei, e o que tem isso aí? Não, você vai impedir o presidente da República de esquartejar um território nativo em ilhas e botar colono lá dentro. Eu falei, daqui, assinei. O presidente em questão era Certo. o Sarney. E eu impedi o Sarney de criar Olha uma que colônia. bacana, Eu impedi o Zé Sarney de, Você vê que o direito de tem- criar uma tem a colônia sua na utilidade. floresta para botar garimpo dentro da terra Yanomami. Em 85, 84, 85, quando ele era presidente da República, não era? Tava nascendo. Por aí? Foi. O primeiro ato dele e da equipe dele era detonar com o território indígena e com os índios também. Detona o território e depois os índios. E o professor Dalmo Dallari estava me convencendo de que, ao invés de eu ir para lá, para Brasília, quebrar o pau e tal, era para eu fazer uma ação de inconstitucionalidade. Ação direta de Ação inconstitucionalidade. direta de inconstitucionalidade. Aí você foi lá e assinou. Não foi fulminante? Foi fulminante. É um catatal desse tamanho. Porque ele arrolou tudo quanto era prova. E aquilo bateu em cima da cabeça do presidente, ele caiu no chão. Então, assim, é maravilhoso ter uma ferramenta dessa, um instrumento desse. Mas quando a gente está no campo das ideias, vale a pena botar em questão alguns desses princípios. Tem o tal do direito consuetudinário. Então, eu habito aquele ambiente. Aquela periferia. Que agora que tá no eu Supremo, habito marco aquela temporal. periferia do direito. Eu habito a periferia do direito, que é o direito consuetudinário. Ajuda aqui, o que é mesmo o direito consuetudinário? É uma construção que dispensa, se nós fôssemos falar, por exemplo, o direito dos povos indígenas, o direito das comunidades africanas antes da colonização, etc., ele não tinha essa formatação que o direito o chamado civil law tem, né? Codificado, escrito e tal. O direito das gentes, né? O direito construído pela experiência, pelos sábios, pelos griots e tal, né? A questão é, de certa forma, quando eu penso uma ira que a direita tem com a ideia de povos, é porque você precisa criar uma condição mínima para que essas diferentes perspectivas de mundo possam coexistir. Uhum. A ideia do pacto, né? Você tem que ter pacto em torno de alguma coisa. Como é que você faz com que todos esses segmentos possam coexistir, né?
Mas o direito das gentes no plano da religião, e é bom que haja liberdade de crença, porque a religião tem ampla liberdade para definir as suas próprias regras e, a rigor, o Estado não pode intervir nisso, né? É esse direito que se constrói a partir da tradição, da experiência e tal, do conhecimento tradicional, que também é uma categoria jurídica, mas a gente já falou muito sobre o direito hoje, eu não quero Já. importuná-los A gente mais está com esse parecendo um negócio. grupo de direita. Eu não Que quero mancada, mais que importuná-los mancada. sobre isso. Direito não necessariamente quer dizer direita, viu? Ai. Tô velho, mas tô ouvindo bem ainda. Mas como é que chegou o Sapiência no Rincon? Então, E por que o Sapiência no Rincon? Então, o Rincon, né, que o apelido veio por causa do jogador, né? Eu sou palmeirense, aí eu sempre defendo que o Rincon é do Palmeiras. Eu não posso acreditar, um Não, menino calma aí. Não, inteligente, calma. criativo. Pô, é luminoso, mano, não faz isso, mano. Então, tem gente que fala, por causa do Rincon do Corinthians, fala o Rincon do Palmeiras. Foi por conta dele? Ele jogou antes no Mas Palmeiras. então antes você era corintiano, é isso? Não, jamais. Mas Mas antes... como jamais? Fica uma coisa assim? Fica parecendo até ofensivo? Não, é porque antes de ele jogar no Corinthians... É porque assim, no Corinthians, o Corinthians foi campeão brasileiro, 98. E a Corinthians é a torcida grande, aí ele ficou mais popular. Mas ele jogou antes no Palmeiras. Aí eu vou defender Rincon do Palmeiras. Aí em 98, eu adolescente ali e tal, novinho. Aí o pessoal, né, os mais velhos de um bar, quando eu voltava da escola, falava, não parece um Rincon? Aí ficava tirando onda, aí o apelido pegou, aí Rincon. Aí geralmente o nome do rapper, o rapper escolhe um nome tipo, sei lá, eu sou um adjetivo, né? Eu sou o sagaz, o veloz, o sei lá, alguma coisa. Aí eu falei, aí eu vou escolher um nome, ninguém vai saber que é eu, porque todo mundo me liga Rincon. Aí eu falei, tem que ser Rincon sagaz, Rincon. Aí eu precisava de aí eu demorei pra achar esse outro nome do Rincon. Aí então foi você mesmo que... Foi eu mesmo. Olha. Aí a palavra sapiência Sapiência aparece na música lá do Cidade Negra, né? A sapiência, eu sempre fui curioso, né, de saber o que era. Aí certa vez eu vi no dicionário que falava assim, conhecimento das coisas divinas e humanas, o significado de sapiência. Aí não que eu detenha esse conhecimento, mas são coisas que eu sou curioso, né, de coisas sociais e coisa, né, sempre gostei de ver vídeos sobre extraterrestre, UFO, espiritualidade, aquela coisa toda. Aí eu falei, essa palavra tem a ver comigo. Aí eu trouxe pra mim. Aí é um nome que as pessoas erram bastante, né? Rincon Paciência. E pessoal Rincon Paciência. É bom, pessoal erra muito, de todas as formas possíveis. Mas aí eu falei, não, vou bancar esse nome difícil aí. Aí tá dando certo. Pegou. Pegou, aí já era. maravilha. Muito legal. Cara, olha, você sabe que boa parte dos meus seguidores são jovens. E eu sempre me surpreendo com isso, porque sou nego velho já, 62 anos e tal. Mas é muito bacana a gente ver, porque os Racionais, meu filho ouve os Racionais, você deve ter mais ou menos a idade do meu filho. Sim. Meu filho tem 37 anos e eu via com ele Racionais. E a crítica social ali e tal. E agora o Mano Brown se reinventando, né? Se refazendo, agora foi a coisa das redes e tal, fazendo um baita sucesso e tal. Aquilo marcou uma época, né? Marcou uma época. E quando você pensa a rejeição a tudo que é ligado aos povos originários e a tudo que é ligado ao povo preto no Brasil, esse lance da musicalidade ocupa um capítulo especial, como isso incomoda o status quo, como as pessoas, do ponto de vista do fundamentalismo religioso, então, é impressionante. Esses dias eu fiquei assustado com uma cena que eu vi, era um grupo, e até era uma música bonita, eu até fiquei, não sei se
não sei se eu me senti arrependido, me senti um pouco mal, porque eu achei a música bonita. E era um samba gospel. Ai, ai. Era um samba gospel. Né? Não que um Sim. samba gospel não pode ser uma música... Mas você olhava, você era um grupo de jovens e tal. Esse negócio é muito grave porque não a ideia de cultura como um patrimônio da humanidade, ok, mas é porque se apropria de um bem cultural que carrega uma história como essa, que o hip hop carrega, que o rap, para negar a essência daquilo. Isso me incomoda profundamente. É agressivo, é agressivo. É agressivo esse negócio. Sim. A negar a essência daquilo. Quer dizer, se constrói toda uma narrativa, todo um antagonismo, toda uma contraposição em que se é de preto, se é do demônio, então eu vou lá e adjetivo aquilo. Eu não crio alguma coisa, que é até uma coisa que você sabe que a Constituição protege. A cultura, a memória, a contribuição dos diferentes grupos civilizatórios para a formação da nacionalidade brasileira. Mas até hoje há um segmento que tem muita dificuldade de reconhecer e respeitar, expressão que eu gosto muito, que é essa rica geografia de identidades que nós compomos aqui, e que certamente é uma das maiores riquezas que nós temos. Sim. Que vai se expressar de diferentes linguagens artísticas, musicais, estéticas. Essa radicalidade estética, isso é uma coisa... Isso é de uma beleza. Eu vejo, quando eu entrei no movimento negro, há muito tempo, havia uma preocupação do movimento negro numa dimensão que o racismo atinge o indivíduo, que é a relação dele com o próprio corpo. E havia uma crítica muito severa ao fato de que as meninas negras precisavam alisar o cabelo, elas se sentiam compelidas a alisar o cabelo. Hoje você anda, eu estava andando num estúdio aqui agora há pouco, vendo as meninas com o seu cabelo, com a sua estética, ou seja, a afirmação de um padrão, a quebra de um padrão, a ideia de beleza como um padrão. E isso vai se aplicar a qualquer outro quadrante, digamos assim, da existência humana, do sentir humano, das formas de criar, de fazer e tal. Mas as pessoas têm um segmento que tem dificuldade de conviver com isso, que tem dificuldade de respeitar isso. Sim. Aí o cara vai lá e cria o maracatu gospel. Cria outra coisa, pô. Porque dá trabalho você afirmar um samba. Quanta gente não foi para cadeia, quanta gente não foi tratado como vagabundo, o rap, até hoje, quanta gente não foi marginalizada, quanta gente... Aí o cara chega lá e fala, não, eu quero isso aqui, mas eu quero só uma parte. Lembra um pouco aquela marchinha carnavalesca sobre, entre aspas, a mulata, né? O seu cabelo não nega a mulata, porque as mulatas na cor. Aí vem a advertência. Mas como a cor não pega mulata, eu quero seu amor. Quer dizer, eu quero uma parte só sua, eu não quero você na sua inteireza. Sim. Né? É um racismo descarado, né? Um racismo descarado. Eu fiquei me lembrando agora que quando o Tom Jobim estava vivo, alguém quis pegar a música dele, Águas de Março, para fazer uma propaganda de alguma coisa. E teve uma maior bronca. A minha pergunta, já que nós estamos falando dessas mágicas jurídicas, será que não era possível uma hora entrar com uma ação também e dizer, peraí, você não vai pegar um samba e transformar ele numa pregação. Tira isso daí. Seria coisa de quem tem a autoria da obra também falar, não, eu não quero essa música virando refrão desse negócio, não. Porque tem uma manipulação o tempo inteiro.
Agora, com essas mídias digitais, com essa coisa toda, É, você compra, entendeu? Gato por lebre. é. Você pega um som, você pensa que você está ouvindo uma coisa, e eles estão te enfiando a maior conversão na cabeça. É. Né? As crianças são vulneráveis pra caramba. Ninguém vai ficar o tempo inteiro vigiando o que eles estão escutando. Mas é isso também. Assim como essa aí, a cor não pega, É. né? Sim. Não, e a gente É. cantava isso, uma marchinha carnavalesca aparentemente inofensiva e rigorosamente violenta. Como a sua cor não pega, eu te quero. Quer dizer, então eu quero só uma parte de você, Sim. mas eu não quero sua cor. Eu quero seu amor, mas eu não quero sua cor. Né? É. E o que o senhor tava falando tem uma. Pode me chamar de você, viu, Rincon? É. Eu sei que eu sou velho. Não, não é. Você falou a idade ali, eu falei, tá jovem, dá pra gastar, né? Obrigado, pô! Dá pra gastar, né? Ele tá Dá... novinho. Produção, É, marca É, o retorno aí do É, Rincon. que um dos mais isso. novinhos aqui Exato, da turma, exato, eu tô reparando. Aí eu vejo aqui as igrejas pentecostais muito próximas das periferias. né? Uhum. E aí o que eu percebo? Que o artista de periferia, de funk, produtor musical, o sambista mais jovem, vários deles, inclusive conhecidos meus, artistas mais novos, são formados e têm esse impulso musical na igreja, de aprender a tocar um instrumento, de cantar, e eu acabo achando, de alguma forma, um trabalho social legal, que é algo que poderia acontecer na escola também e tudo mais. Eles acabam pegando ali. Mas em contrapartida, eu vejo esses detalhes que você comentou. Então eu percebo que o samba, no que diz respeito à forma de cantar, de fazer arranjos, tem muita influência dessa musicalidade que é muito boa, inclusive pentecostal, forma de fazer os arranjos e tudo Você mais. gosta? Você gosta de ouvir? Você gosta de... Tecnicamente é legal, os cantos bonitos e tal, Bacana. questão de harmonia e tudo Bacana. mais. Mas eu noto também que aí o samba tá perdendo mais a percussão, né? Não tem não tem muito agogô, batuque, cuíca, não tem Tá. elementos que formaram o samba na sua essência e deram. Então eu consigo ver esses dois lados assim, né? E tem um lado também que é explicitamente agressivo quando pega, sei lá, o acarajé e fala é o bolinho de Jesus. É. Que aí muda o nome, É. mas aí quer ter a mesma ideia, mas não quer que seja que é o que você estava comentando, né? Então, eu nem sei se há também alguma forma jurídica de defender É isso, possível. considerando que a cultura ela acaba indo para a mão de todo mundo, indo para a mão de todo mundo, ela se torna criar várias formas diferentes, né? Há limites para isso. Hum. Por exemplo, a capoeira, a roda de capoeira é patrimônio cultural da humanidade. Que você tem, no caso da capoeira, você tem o ofício de mestre de capoeira, que é patrimônio cultural tombado pelo IFAM. E você tem a roda de capoeira, que também é tombada pelo IFAM e pela Unesco. Então, no caso da roda, é um patrimônio cultural da humanidade. Então, é possível, e eu tenho pensado muito sobre isso, é possível você atacar pela ideia da descaracterização de patrimônio cultural. Descaracterização de patrimônio Interessante. cultural. Por quê? Porque você imagina um pai de santo, eu até nem gosto dessa expressão, mas no contexto que eu vou usar. Você imagina um pai de santo vendendo hóstia na Avenida Paulista, Uhum. e uma plaquinha lá, petisco de Oxalá, ou petisco de Exu. A Sim. barraquinha dele não ia ficar 5 minutos em pé, mano. Os caras chegar lá e ia dar uns tapas na orelha, algema o pai de santo, seu advogado vai lá também, vai, advogado também, preso, com as hóstias do pai de santo, e a barraquinha vai todo mundo pra cadeia. Por quê? Porque a ideia é de que o sentimento religioso, o sentimento religioso que merece proteção do Estado é o cristão. A macumba, não. As religiões indígenas, não.
né? Então, isso é descaracterização de patrimônio cultural. Lá, a Lagoa do Abaeté, também, né? Há uma coisa que é o discurso do ódio, e aumenta a cada dia, e ele saiu da religião e foi para a política. Agora nós tivemos essa experiência desinfeliz aí e tal. O sujeito dividiu o país, a ideia de inimigo e de eliminação de inimigo, e aquela coisa, enfim, assustadora que coincidiu com a pandemia, que adoeceu o país, quer dizer, enfim, não é razoável, não é razoável. Mas eu queria ouvir vocês sobre uma outra coisa. A gente já experimentou tudo que é tipo de repressão. Direta, eliminação física, pura e simples, que nós enfrentamos até hoje, e os indígenas enfrentam também. Eu vi uma foto esses dias que me deixou muito desalentado, muito desconfortável, porque era uma foto de uma rua de uma aldeia no Mato Grosso do Sul, e aí da entrada, a foto foi feita da entrada para a aldeia, da entrada do lado direito da foto para o fundo, do lado esquerdo da foto. Nos pontos da foto mais próximos da entrada da aldeia estavam os templos neopentecostais mais suntuosos. Uhum. E aí, no extremo esquerdo da foto, está a casa do pajé. Uhum. E isso é feito com dinheiro público. Isso é uma coisa impressionante, quer dizer, é um nível de violência estatal, por ação ou por omissão estatal. Mas o fato é que nós estamos aqui. O Brasil produz um cara como Rincon, Sapiência, produz um cara como você e tal. O elo, isso que você chama de elo de uma corrente histórica, que a gente pode chamar de ancestralidade, tem uma vitalidade que faz com que, contra tudo e contra todos, nós estamos aqui. Ele acabou de dizer, entrei para a religião há pouco tempo. Sim. Com tudo dizendo para ele, não entra nessa religião, porque, vamos falar a verdade, a gente vai aprender, o cara já é preto, você vai pedir para o cara ser macumbeiro. Espera aí também, né? O fardo pode ficar meio pesado demais. É mais fácil o cara virar eu até entendo que é até uma forma de buscar aceitação. Mas nós estamos aqui, a gente reafirmando o elo dessa corrente histórica. Isso é uma coisa muito alentadora, isso é uma coisa bacana, luminosa. Dá para ser otimista, é isso que eu quero dizer. E o que a gente faz com aquela foto que tem os templos pentecostais e a cabana do Eu pajé? topo entrar com ação judicial, eu não Né? sei que O que acontece é o seguinte: quando não eram os pentecostais, eram os católicos. Desde o século XVII até o final do Império, a coroa portuguesa contratava as ordens religiosas para vir para cá, para o Brasil, domesticar os indígenas. Os salesianos, os dominicanos, os franciscanos, todos católicos. Lá no Alto Rio Negro, até a década de 70, a ordem religiosa que tinha os colégios, ela proibia os meninos e as meninas de conviverem com as suas famílias e botava eles para viver em separado. As meninas eram disciplinadas pelas freiras e os meninos pelos padres. Isso até a década de 70. Quer dizer, a gente estava ali fazendo a Constituição e os caras ainda estavam abusando de criança naqueles conventos lá, dizendo que estava catequizando eles. Agora tem uma enxurrada de denúncia de pessoas que estão agora com 40, 50 anos, que passaram por essas missões religiosas católicas, dizendo o absurdo, a violência que foi viver nesses ambientes. Ora, mas foi durante 4 séculos que a gente foi manipulado por essas religiões.
Aí vem agora os pentecostais com esse mesmo papo furado, querendo pegar a gente. A questão é o seguinte, nós vamos ter que nos desfazer desses caras. Nós vamos ter que mostrar para eles que a gente tem nossa própria alteridade e que eles podiam ir caçar outro lugar para eles fazer as igrejas deles, que não é na nossa aldeia. Na minha, por exemplo, por favor, não. Infelizmente, religião no Ocidente sempre foi imposição. Nunca houve nenhuma possibilidade de trânsito nesse campo chamado religião que não fosse imposição, que fosse um gesto compassivo, de amor, de verdade, de afeto, né? Empatia. É sempre alguém impondo alguma coisa. No caso dos povos indígenas, foi imposição mesmo. Então, assim, a maioria dos indígenas que conseguiram escapar dessa coisa, entendeu? Eles correram para bem longe. Talvez seja por isso que decidiram ficar na selva, longe dessa pegada, entendeu? Eu acompanho o ilustre relator. Acompanho. Diga, Rincon. Não, é que eu pude acompanhar. Eu tive a experiência com um grupo chamado Creators Academy de ir para uma aldeia no Manso Lima, no Acre. Olha. Puianauá. Puianauá. Isso. E aí o relato do cacique era justamente esse, assim, que ele teve a experiência dele na igreja, assim, o tempo todo. E aí, dado momento, eles receberam um chamado espiritual do qual ele foi levado a se reconectar com a ancestralidade dele, com a etnia dele e tudo mais. E aí eles estão elaborando, né? E foi correr atrás de aprender a língua nativa e várias coisas. E eu vi várias semelhanças com o processo que os pretos passam também, assim, né? Naquela de... Quanto mais você vai se encontrando, aí mais você quer se aproximar da religiosidade que tem a sua origem, do estilo de cabelo, de vestimenta, e daí começa a ir atrás da sua identidade para poder se entender melhor e se sentir melhor também, assim. Então eu vi muito isso, assim, tinha um povoado Puianauá e tinha também os Axanitas, tinham outros também ali próximos, que eu vi experiências parecidas, assim, eu consegui ver a luta, a resistência, assim, muito parecida com a nossa. Muito bacana, que história lindíssima, Rincon. Que bom que você lembrou da visita lá para os parentes de Puianauá. Sim. Ali tem os Nuquini, os Yawanawá, os Axaninca, os Runiquim. E uma coisa que a gente não podia deixar de lembrar aqui é que a conexão é feita pela floresta e por uma bebida, que é a ayahuasca. Certo. Né? Você chega lá, eles estão fazendo uma bebida, que é a ayahuasca, tomando uma bebida que foi proibida durante muito tempo pelos religiosos católicos e outras ordens religiosas, e que diziam que essa bebida é uma droga. Quer dizer, as coisas dos outros são drogas, é o capeta, é o mal, quer dizer, é porque é do outro. Então as coisas dos outros não valem nada. Esses jovens, essa meninada que está escapando desse controle, eles estão de verdade agora florescendo. Você chega naquela região, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, o Alto Rio Juruá, mesmo o Rio Branco, você já vê uma presença indígena, assim, igual quando o Olodum começou a tomar conta das ruas de Salvador. Olha, se você olhar para trás, olha 40, 50 anos atrás, se alguém andava daquele jeito no Pelourinho. Agora o pessoal anda do jeito que quiser, entendeu? Antes você ia andar do jeito que você quisesse, a polícia te pegava. Sim. Há 40, 50 anos atrás não tinha Olodum, né, gente? E, sei lá, de repente tinha filhos de Gandhi. Mas aquela ostentação, entendeu? Da beleza negra. E tudo, a roupa, tudo, e a linguagem, a liberdade, tudo. Uma revolução. Então é possível a gente fazer essas revoluções pacíficas, como os parentes estão fazendo na floresta agora. Ora, sim, o Brasil estava passando por um embranquecimento da ideia tão radical que a gente não ia mais ser um país com floresta. A gente ia ser um deserto. Agora, se você olhar mesmo o que está mesmo circulando por aí, é uma linguagem que concilia a metrópole com a floresta.
Você vai ver um tanto de produtos ligados com essa ideia da florestania, uma cidadania de floresta, entendeu? Antes quem vivia na floresta era bicho do mato. Agora, você tem, por exemplo, Chico Mendes, né? Você toda hora você está vendo alguma referência a alguém que é da floresta, seja o Copenau Yanomami, seja o Raoni Caiapó, seja alguns de nós, né? Uns de nós aí falando, aparecendo no debate, digamos, de ideias. Sim, A coisa estética que a floresta traz sim, hoje é sim, potente, sim. entendeu? Não é brincadeira. Olha, tinha muita gente que gostaria de fazer isso aqui assim, ó, agitando só um desses parangolés que a Rolex faz. Mas agora tem gente que faz isso também. Muito legal, É da floresta. muito legal, muito legal. De certa forma, ele falou de retorno, né? Porque esse aprendizado, que eu tenho observado isso que você falou. Porque a minha impressão é que, primeiro, você tem um número muito grande de jovens pretos empoderados entrando para a macumba. Sim. E você capturou isso na sua fala, você trouxe isso na sua fala. Você está vendo isso, você vê isso, faz. Eu não estou equivocado quando digo isso? Eu sinto que sim, que existe uma ideia jovem muito associada à macumba, assim. Eu vejo isso bastante também no meio artístico, e aí a gente tem um pouco esse lugar de ser artista, né? De poder expandir essas ideias e Aham, cantar sobre e tal. aham. Mas eu vejo também o que eu falei anteriormente, assim, que é uma tradição muito bonita, uma religião muito bonita. Eu vejo que existem muitos adeptos assim. Então, você vê por sutis manifestações, né, que encontra na rua, uma pessoa que você vê, aí de repente você já vê o fio aqui na roupa, Legal. aquela coisa toda, mas eu sinto que é um pouco que talvez por essa repressão, pelas coisas que estão acontecendo da forma que está acontecendo hoje em dia, assim, que as pessoas se sentem muito, de certa forma, acuadas de manter, né, a sua fé. E aí isso me entristece um pouco, assim, né? Eu sinto que tem muitos jovens, assim, então eu vejo, por exemplo, tem uma loja de artigos religiosos que eu frequento muito, e aí tem um rapazinho muito jovem, assim, você entende que ele manja muito, assim, né? Igual eu comentei, muita coisa, eu ainda tô aprendendo e tal, aí eu venho com minha lista, falo, ó, você tem tal coisa? Aí ele já fala, então, você vai precisar disso, disso, aí eu vejo que ele já fala coisas que tá na lista e tem É a conhecimento. famosa lista. Exatamente, assim. E aí é muito, acho bonito, assim, eu falo, ó, que rapazinho Que legal. que tá sabendo das coisas, mas aí eu sinto que dá a impressão que eu tenho é que quando sai do barracão ou quando sai da loja, todo mundo fica na sua ali desbaratinado e ninguém tá sabendo. E quando se trata de outras manifestações religiosas, é tudo muito explícito. É a corrente com a sua cruzinha, Uhum. é sua faixa É, no futebol, 100% de Jesus, é é, qualquer coisa. é. Tudo aparece muito grande, assim, eu falo, pô, por que a gente não pode ser assim também, sabe? Então, eu faço questão, né, quando eu vou vai ter algum toque, assim, eu já gosto de me vestir em casa e sair Já de casa vai vestido. paramentado. Exatamente. Eu gosto disso e sinto orgulho disso, assim, mas aí você vê pelos barracões, tá todo mundo por lá, assim, daquele jeito, mas quando você tá na rua, dificilmente você vai encontrar alguém trajado, com fio de roupa de ração e tudo mais. Então, eu sinto que a gente poderia ter mais conforto e segurança para Menos medo, né? para cultuar a nossa fé, né? Muito legal. Gente, olha, quer dizer que foi uma alegria imensa. Eu ficaria horas aqui ouvindo vocês. É um encontro muito especial, da senioridade com a juventude, da vitalidade, do poder transformador dos povos originários e da resistência e da estética, da radicalidade estética, artística, política também, dos Sim. jovens negros, da juventude negra. Tem uma frase que eu estou
acumulando com todos os entrevistados, que eu vou pedir para vocês comentarem. Mas vai ter um formato um pouquinho diferente hoje. Eu vou pedir para você falar a importância da ancestralidade, Krenak, e vou pedir para o Rincon falar a importância da africanidade. No caso de povos que tiveram origem aqui no continente americano, reivindicar a ancestralidade, ela se contrapõe àquilo que alguns especialistas na colonialidade chamam de o direito de conquista. Eu não sei de onde esses caras tiraram de que eles têm o direito de conquistar alguma coisa que não é deles. A ancestralidade, ela põe um limite nesse papo da conquista. Bacana. Africanidade, Rincon. Eu acho que a africanidade é o nosso encontro, né? Como pessoa, principalmente. A África é um continente enorme, né? Com muitos países. Essa divisão que existe de nações vieram a partir dos colonizadores, né? Era uma outra divisão com uma variedade enorme de grupos étnicos, né? E a gente vem para cá... Muito legal. A gente vem para cá de uma forma violenta e nos é negado a nossa identidade ancestral, né? Que aí, diferente do asiático, né? Que leva o seu nome sempre, leva a sua cultura, a sua tradição, o seu modo de se comportar. A pessoa que tem ascendência italiana consegue ter esse reconhecimento e falar, eu gosto dessa culinária, que é da minha família, que é disso, aquilo, outro. E aí, quando a gente olha para o continente africano, é uma forma da gente também ter essa identidade, se conectar com outros nomes, com outras formas de cozinhar, com outras formas de se comportar, de cuidar da espiritualidade, é se conectar com a gente da nossa forma, né? Logicamente que não existe uma ideia única em ter africanidade, né? Com um continente daquele tamanho e diverso culturalmente, mas acaba se tornando um ponto assim de referência para a gente se encontrar de alguma forma, né? No que diz respeito à estética, comportamento, culinária, relações pessoais, tecnologia, tudo isso. Bacana. Então é importante. Bacana. Sem essa ancestralidade, sem essa africanidade, não tem vida e não tem cidadania, não tem Estado democrático de direito, não tem futuro. Obrigado. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado a todos pela audiência e companhia até aqui. E não se esqueçam de deixar comentários, interações, pois isso significa muito para a nossa participação. Compartilhem opiniões, perguntas, sugestões e ideias. Obrigado e até o próximo episódio.